Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Cafeína Pura. É isso aí, bem-vindos de volta em mais um episódio. Obrigada pela sua presença e não vou deixar de agradecer a você que chegou agora e está conhecendo o nosso canal, não é isso, Renato? Se você está caindo aqui de paraquedas ou é nosso assinante, a gente agradece esse carinho e pede para você também se inscrever nesse canal, porque isso é muito importante para nos ajudar e ajudar também o crescimento aqui desse programa, tá? A gente quer aproveitar a oportunidade e também agradecer a expansão dos nossos canais nesse podcast que está viralizando. Atualmente nós estamos nos seguintes canais, vou ler aqui para você, tá? Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, no Deezer, no YouTube, YouTube Music também, Castbox, Pocketcast, Overcast, Listnote, que mais? E outras redes que vão se distribuindo. É impressionante que a gente posta um e o feed vai distribuindo em todos, porque o conteúdo é bom, então a gente vai conseguindo aí distribuir esse conteúdo de qualidade. E a gente continua aqui com vocês, como a gente sempre fala aqui, que é um conteúdo de qualidade que vai te ajudar, né? Exatamente. Renato, impulsionar. Obrigada pelas mensagens, pelos feedbacks carinhosos que recebemos de vocês. Exatamente, a gente agradece sempre o carinho. Muito importante ter você aqui com a gente nessa posição de honra, porque o nosso objetivo é te ajudar, sempre. E hoje, a gente já percebe uma formatação diferente aqui na mesa. Tá diferente. Isso. Nós temos um convidado de honra aqui hoje com a gente, um convidado especial. Ele que é formado em desenvolvimento pessoal, em coaching. Ele que também faz muitas mentorias, ajuda muita gente, né? É isso, eu tô super ansiosa por esse bate-papo. E temos hoje uma grande oportunidade de receber uma pessoa que pode hoje ajudar você que está aí com dúvidas, principalmente em saber para onde ir, né? Muitas pessoas sabem quem são e também sabem para onde vão. O problema é quando você não sabe muito bem quem você é e também não sabe para onde você vai. Tá perdido. Então o tema central hoje aqui do nosso podcast é para falar de propósito. Você já descobriu o seu propósito? Você sabe para onde vai, aonde quer chegar, que caminhos quer traçar? Então, receberemos aqui hoje a presença dele, Jefferton Castro. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Eu tenho certeza que hoje esse podcast vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Pessoas que querem, né, saber o motivo da sua existência, pessoas que querem descobrir o seu propósito, por que estão aqui. E eu tenho certeza que vai contribuir de forma extraordinária para que você possa crescer e evoluir e ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Sem dúvida nenhuma. E olha, uma coisa importante para a gente falar é o seguinte: esse podcast está sendo transmitido para vários países, além do Brasil, né? Portugal, nós estamos também em Angola, nós estamos também em outros países de língua portuguesa. Isso está sendo para a gente realmente um grande divisor de águas. A gente está conseguindo alcançar pessoas, ajudar pessoas, pessoas que querem ganhar dinheiro. Às vezes tem dificuldade de ganhar dinheiro, né? Em casa. E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado duro para poder ajudar, sempre levar um conteúdo. E hoje, muito importante a tua presença aqui, Jefferson. Por quê? Você hoje vai ajudar aquela pessoa que está ali, cheio de projetos, mas ela está travada. Então, a tua presença aqui hoje, através da tua palavra, do teu conhecimento, vai fazer diferença para essa pessoa que está ali hoje, cheia de projetos, mas vou fazer o que da vida? Como é que eu faço para botar em prática meu projeto? Né? Tá parada, não sabe o que fazer, né? E você continue aí com a gente, porque temos um convidado de peso. Exato. Continue, que vai vir algo extraordinário para vocês hoje. Pronto. Então, assim, a gente aqui sabe que essa pessoa que senta nessa cadeira é sempre uma pessoa de calibre. Então, a gente agradece mais uma vez a tua presença. Obrigado por ter concedido um espaço aí na tua agenda pra gente. A gente é muito, muito feliz. Eu já queria te fazer a primeira pergunta aqui, sem mais delongas, para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte: fala um pouco pra gente da tua linha do tempo,
da tua história aí. Eu sei que às vezes a gente não tem como resumir tudo no programa, não tem como falar tudo num programa de podcast, né? A gente às vezes a pressão é tão grande. Pode ser de maneira resumida pro pessoal que tá assistindo. Se você puder contar um pouquinho pra gente. Bem, eu sou de uma família humilde do interior do estado de Pernambuco, né? Talvez você que esteja aí me acompanhando, nos acompanhando, conheça a minha cidade de Goiânia. A minha família, Renato e Michele, é uma família, né, de um bairro humilde. De fato, a gente era classificado como pobre. Certo. O lado pobre da família. Mas a minha mãe e meu pai, né, fizeram, né, a parte deles e nos criaram. Certo. Mas no interior, onde morava, na época, não tinha tanta perspectiva de crescimento, principalmente na área profissional. Certo. Surgiu a oportunidade, né? A minha família que mora na capital Recife, e me convidaram para poder passar uma temporada na casa deles. Eu, né, ali ainda um adolescente, já na juventude, entre ali os 17 anos, quase beirando os 18, agarrei aquela oportunidade, né, de ir para a capital e começar ali, né, uma nova trajetória. Concluir os estudos e naquele momento, né, onde eu estava ainda concluindo o ensino médio, foi aí que surgiu uma oportunidade. A minha prima me levou, não, mas levou meu currículo, né, para a empresa que ela trabalhava. E eu comecei a orar a Deus, porque eu via as pessoas passando, né? Eu acordava logo cedo, ficava por ali na frente do apartamento, olhando as pessoas passarem e ir para os seus trabalhos. E eu olhava as pessoas mais assim com esporte fino, uma camisa social, aquela coisa, e eu me via um dia trabalhando também, vestindo, né, aquela roupa. Até hoje isso me marca. E eu orava a Deus, Senhor, eu preciso só de um trabalho, de um salário, né? Eu orava a Deus e assim, eu queria tanto um dia sair daqui. Olha que interessante. Eu pedi a Deus para ir num ônibus lotado. Eu só queria um trabalho. Você queria um trabalho. Só queria um trabalho. Isso. E veja que interessante, né? E Deus, ele foi tão bondoso que me deu um trabalho no escritório. A minha prima levou o currículo. Eu comecei a trabalhar na área administrativa, mais voltado para a área financeira, no contas a pagar. E eu ia com uma camisa social, entrava no ônibus lotado. E eu dizia, graças a Deus, eu comecei a trabalhar. E dali fui, né, galgando, fui crescendo, evoluindo profissionalmente. Saí daquela empresa, ainda passei por outras 2 empresas, tudo na mesma área, administrativo e na área de contabilidade. E foi aí que eu comecei também a fazer uma faculdade, a Faculdade de Ciências Contábeis. Assim, Deus ele foi muito bom na minha trajetória, e tem sido, porque essa faculdade não era eu que pagava. Era a minha chefe, a contadora, ela foi muito usada por Deus, a Camila. Então, aproveitando, quero mandar um abraço aqui para Camila, que foi usada de forma tremendamente por Deus para me abençoar. E olha que interessante, Renato, Michele. Eu gosto muito de usar uma frase, eu sempre falo isso quando eu estou dando uma palestra, uma mentoria, alguma coisa. Eu sou fruto, né, do investimento de várias pessoas. E a gente sabe que isso tudo também é frutos do seu esforço. Também. Os frutos do seu esforço, né? Aproveitando as oportunidades, né? Sim. Que as pessoas me deram, né? E essas pessoas foram conexões que Deus, né, me deu para que eu pudesse hoje estar aqui. Perfeito. Né? Graças a Deus eu tive pessoas que acreditaram, né, e investiram e deram oportunidade. E eu fiz a minha parte, que também é muito importante mesmo. E dali também comecei a fazer o seminário, em paralelo à faculdade, né? Comecei a fazer um seminário, por quê? Porque foi uma oportunidade também que Deus me deu para mim poder começar a preparar, né, esse lado ministerial, porque faz parte do meu propósito. Porque você tem muita facilidade de comunicação, né? Também. Ajuda muito, né? Vendo vocês aqui, o cenário, me lembrou muito de um programa que eu fazia ao vivo, que era pela TV Mata Norte, né? Era um programa evangélico, também fiz um programa na rádio. Então, veja que tudo isso contribuiu muito, muito. Hoje, as pessoas olham para mim, principalmente quando eu dou palestra ou numa administração na igreja, e eles perguntam até que olha,
O senhor já fez curso de oratória? Tem uma você tem uma facilidade de comunicar? Eu disse, não. Tem uma bagagem de experiência. Isso aí, tudo né? foi preparo. As pessoas precisam entender que ao longo da nossa jornada, Sim. tudo aquilo que a gente vive, faz, tem um propósito por Deus. Por mais que aquilo seja temporário, mas vai contribuir para a gente chegar, nós chegar. Tem coisas que a gente passa na vida para se preparar, né? Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Fala para aqui pro pessoal que está assistindo, qual é a tua formação atual? Hoje, os cursos mais atuais foram a formação em coach, em análise também de perfil comportamental, certo? Né? Que foi um outro leque, completa o meu propósito. Sim. Hoje eu tô com 31 anos, Boa. mas também era um desejo que ardia no meu coração, esse lado de desenvolvimento pessoal, Certo. olhar não só o lado espiritual da coisa, como a gente fala, Sim. mas olhar também como um ser humano. Sim. Porque nós somos seres humanos, somos Sim. seres espirituais. Na época, Deus me deu uma oportunidade de fazer um seminário, de poder exercitar e me preparar o lado espiritual. Jefferson, né? e a gente ouvindo de você, né, a sua trajetória, a sua história, e a gente percebe aqui que você trilhou um caminho para chegar no seu propósito, né, Isso. para descobrir o seu propósito de vida. Isso. Você pode nos falar o que significa propósito? Olhando, quando a gente olha, né, eu falo, tô com 31 anos, mas a gente olhando, né, o passado, a trajetória que eu passei, hoje faz mais sentido, né, falar o que é propósito, Certo. né? Sim. Propósito para mim, eu defino da seguinte forma: é você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E para você ser tudo aquilo, ou seja, para você viver o seu propósito, você precisa respeitar os processos. Você precisa entender que a oportunidade que você recebeu, seja em que área for, agora, nesse momento, principalmente você que está nos acompanhando, é um preparo de Deus. Certo. Talvez não seja o lugar definido, mas é uma estação que você precisa passar. Então, olhando para trás, hoje eu percebo que tudo aquilo que eu vivi, seja na área profissional, seja na área ministerial, foram tudo preparação, foi tudo preparação de Deus para mim hoje ser o que eu sou hoje. E essas formações que eu fiz agora recentemente foram formações que foram, como eu falei, para complementar aquilo, né, que eu nasci para ser, que é ajudar as pessoas, né, que é fazer as pessoas encontrarem o seu propósito, descobrirem o seu propósito, viverem os seus propósitos e poder contribuir de alguma forma para o crescimento dela. Boa. Por quê? Porque a gente percebe que as pessoas, elas hoje não têm tanta clareza daquilo que querem. Sim, aí que fica uma coisa, cara, que a gente fica se perguntando, né? Então vamos lá, você está dizendo que é importante a gente passar, né, Michele? Ele tá dizendo isso, né? Sim. Isso. Que é importante a gente passar muitas vezes na vida por determinados momentos, né? Seja eles profissional, pessoal, e isso tudo está nos acrescentando. Até chegar num determinado... Né? Não é isso, Jeff? Isso. Até isso. chegar num determinado... Em determinado momento. Momento ideal, vamos Ideal, dizer assim, isso. né? Então, a gente passa ali por situações na vida, às vezes, por exemplo, e a Michelle também já passou por isso, eu também já passei por isso. A gente às vezes faz trabalha em empregos que a gente não gosta, né? Pode acontecer, né? Ou faz, nem tudo, detalhe, uma coisa importante, nem tudo que a gente gosta às vezes de fazer. Tem trabalhos que às vezes... Isso. Já aconteceu isso contigo, numa empresa, por Olha. exemplo? Chega assim, por exemplo, um chefe de uma empresa, olha pra você e fala: Jefferson, a partir de agora, você vai ficar responsável aí por controlar isso aqui. Você não quer fazer isso, você não gosta, mas alguma coisa o teu chefe viu em você pra te dar aquilo, e é aquilo mesmo que você falou, é por foco de desenvolvimento. Isso já aconteceu com algum de vocês? Michele? Olha, eu penso assim, né? Ouvindo ele falar sobre processo que tem que passar. E às vezes não é um lugar definido Sim. da pessoa.
deve ficar, né? Mas ali, às vezes, ela vai passar por momentos difíceis, Sim. né? Eu acredito que é momentos, Sim. não é para sempre, né? E como que essa pessoa identifica quando que ela deve sair daquele momento ali? Como que você acha, que você percebe? Olha, hoje Você- com pouco, né? Eu falo que ainda tô novo, gente. Tô novo. 31 anos é novo, tá? Tem uma vida pela frente. Ô, glória a Deus. A minha esposa, querida esposa, a Rebeca, ela disse que eu já tô velho, né? Um beijão pra ela. É isso aí, é isso aí. Ela deve Esquece estar dela, nos não. acompanhando aqui agora. Ela fala de forma carinhosa. É uma pessoa que é fundamental pra minha vida hoje. Hoje eu devo muito a ela, né? Um abração, um beijão, meu amor, te amo, a minha princesa. Eu sempre costumo dizer, eu aprendi muito, que nós somos já adultos, estamos maduros, né? E quem faz o que quer e o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, por mais que hoje você esteja exercendo uma profissão ou Sim. esteja num trabalho, um emprego que talvez não seja agradável, não se sinta bem, não é tão bom, saiba que tem que ser feito. Sim. São momentos e são etapas. Exatamente. E isso, de alguma forma, vai acrescentar, né, no seu crescimento. Sim. Falo por quê? Eu falo isso porque as experiências que eu tive, tanto na área, né, pessoal, como na área profissional lá atrás, abriram-me outras portas para mim hoje. Né? Então, se eu tivesse fugido daquele processo, se eu tivesse fugido daquilo que foi colocado diante de mim, hoje talvez eu não teria a experiência para poder exercer o que hoje eu exerço, oportunidades que eu já tive, de negócios, de relacionamento. Então, não ignore. Eu sempre falo para as pessoas, não ignore esse momento. De alguma forma, Deus está acrescentando e fazendo você evoluir. Foi tudo em uma alguma preparação, área. né? Exatamente. Ao longo você passou por situações Exatamente. que foram te preparando para chegar até aí. Exatamente. Hoje a gente começa a perceber, talvez o momento a gente não ver tanto, Sim. mas depois você vai perceber que tudo aquilo foi necessário para você ser o que você é hoje. Certo. E de alguma forma, né, dependendo da identificação do momento difícil que essa pessoa passou, ela agradece. Que bom. Exato. E que eu Michele passei falou por uma isso. coisa interessante. Quando é que eu percebo, né? Identifico que aquela estação, aquele ciclo, né, tem que ser fechado. O engraçado é que se você aceitar, né, passar pelo processo, logo você vai perceber e é automático que você aprendeu. Sim. Mas quando você resiste, né, você não quer fazer aquilo que tem que ser feito, você vai ficar travado, bloqueado e não vai evoluir, não vai avançar. Quando você aceita e diz, eu tenho que passar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, logo, em seguida, você consegue perceber, nossa, já aprendi, agora chegou o momento de ir para um outro nível, de fechar esse ciclo e ir adiante. Pronto. Tu chegou agora numa pergunta que eu queria te fazer, que é, como é que eu descubro o meu propósito? Nossa! Pergunta difícil. Essa pergunta é de $1 milhão, de euros, Olha, né? e isso já aconteceu com todos nós aqui, cara. Sim, Porque sim. assim, eu, por exemplo, também já andei em momentos de dúvida, né? E aí o pessoal que tá em casa, como é que o pessoal que tá em casa agora pode descobrir o seu propósito? Isso é uma pergunta que eu recebo constantemente. Muitas pessoas... É tão muitas rápido assim, é pessoas- só fazer um start. Descobrir meu propósito, cara. Vamos começar. Porque é bom a gente ouvir, né, de um profissional, né? E o que eu tenho que Anal- fazer? Quais são os Isso. passos? Cara, eu não tô, né? Hoje a gente sabe. E que já sabe que descobriu o propósito Hoje a gente dele. sabe, graças pelo a Deus, a que gente tá sabe que o falando. nosso propósito, a gente tem o nosso propósito definido, né? Sim, é verdade. Temos isso aí, É que é uma coisa Boa. importante. Mas existem muitas pessoas que têm dúvida. Eu tenho um amigo. Tem dúvida, né? Tem um, por exemplo, que ataca em todos os meios, mas o cara ele não sabe ainda o que ele quer fazer. Não, mas no meio que a gente vive, né, imediatista, nessa correria Isso. toda, muitas Isso. pessoas, são muitas pessoas que não sabem
identificar o seu propósito. E eu acredito, principalmente no público jovem. Muito, muito. Principalmente. A geração mudou. Tanto tempos mudaram. jovem como pessoas já na meia idade, elas conseguem chegar a um momento da vida delas, elas chegam, melhor dizendo, em um momento da vida delas que muitas vezes elas ainda têm dúvida o porquê e o motivo da sua existência. Certo. E a formação em coaching, né, e a formação de análise de perfil comportamental me ajudou muito a definir e me dar clareza a respeito do meu propósito. Porque muitas vezes, você que está nos acompanhando aí agora, sabe qual é o seu propósito. Agora não sabe como vivê-lo. Que é um outro ponto importante. Certo. Primeiro é você descobrir, saber o porquê você existe, qual é o motivo da sua existência. E o segundo é, como é que eu vou viver? Eu sei que a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, como descobrir o meu propósito? Primeiro ponto, o propósito de vida não tem nada a ver conosco. Certo. Olha que interessante. A Bíblia diz... Posso usar a Bíblia aqui, não posso, Renato? O livro hoje é referência. Pronto. Claro. A Bíblia é um livro histórico, né? Para aqueles que leem. E para nós também, além de ser histórico, né? Temos nossa fé cristã. É um livro de fé. E se você parar para pensar, muitos também não sabiam do seu propósito. Até Deus dá a direção. Isso, Isso sinais foi, e mostrar o legal, isso caminho. foi legal. Isso aqui. Ó, Moisés, por exemplo. Se você pegar o exemplo de Moisés, tava ali no Egito, né? Era tal, teve um problema, tal, foi navegando pelo deserto, meio aquela perdido. coisa toda, até que Deus falou com ele, volta lá e resgata o pessoal. Por exemplo, Isso. ele descobriu o propósito que Deus deu para ele. Mas isso também tem a E ver... ele não aceitou. Entendeu? Se você parar pra pensar o início, ele foi um pouco relutante. Isso também tem a ver com dons, talentos, habilidades? Pronto, vamos chegar lá. Vai Isso. ser um combo aqui agora Vamos a lá. resposta. Vamos primeiro para a primeira pergunta. É. O que significa, como eu identifico o meu propósito, que é o foco ainda que ele está tentando ali. Pronto, vai ser um combo. Isso. Isso tudo tá linkado. Certo. Linkado. Porque o propósito, e isso é bastante interessante, não tem nada a ver comigo, Sim. mas com aquele que me criou. Certo. Um exemplo. Certo. Esse microfone que nós estamos usando, ele não se autocriou ou Sim. auto se fabricou. Alguém fez ele. Alguém fez ele e fez para um... Propósito. Exatamente. Essa é a chave. Quando as pessoas vêm até mim, eu digo, olha, primeiro você precisa entender que não tem nada a ver com você. É seu porque foi dado, Sim. mas não tem nada a ver com você. Sim. É sobre quem lhe criou. Certo. E não tem como você saber de fato o motivo da sua existência se você não tiver ligado à fonte criadora, Boa. que é Deus. Esse é o Muito primeiro bom. ponto. O microfone só sabe o porquê foi fabricado porque alguém o fabricou para um determinado propósito. Certo. E ele só consegue ser tudo aquilo que ele foi fabricado para ser se ele for usado. Então, ele foi fabricado para um propósito definido pelo seu fabricante. Para ser usado, como nós estamos aqui usando, captar aqui né, as nossas vozes. É uma atividade, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. As pessoas precisam entender que vai ser muito desafiador elas conseguirem viver e serem tudo aquilo que elas nasceram para ser, se elas não estiverem ligadas na fonte criadora, que é Deus. E nós não estamos falando aqui de religião. Sim. Nós Sim, estamos sim. falando de uma outra parte do ser humano. É uma coisa histórica, é uma coisa registrada. Sim. É histórico. É de pessoas que... A gente pegou um exemplo aqui do Moisés, que Sim, eu sim. falei, mas tem outros, tem vários. Ele estava no Egito perdido. Perdido não, estava lá. Mas ele viu coisas contraditórias, né? Que é o pessoal sendo judeus, Sim. sendo massacrados, escravizados, aquilo olhava ali para aquilo e tinha uma sensibilidade sem saber, né? Muitas vezes. e tal. Exato. E aí saiu de lá por problemas e tal, foi vagar pelo deserto. E agora, o que vai ser de mim com aquele pensamento anterior? Aham. Até que então, ele ainda assim não sabia o que fazer, conheceu uma família, casou, coisa e tal, aquela coisa, pensou que tá tudo bem com ele, daqui a pouco vem um propósito de Deus na vida dele. Vai lá e resgata o pessoal. Exato. A fonte criadora. Ele Exatamente. descobriu que ele Isso eu falou. tô te falando que veio agora aqui, pô. Sim. Não tem nenhuma... E ele só conseguiu ter isso bem claro e definido porque a Michelle falou bem. A fonte criadora, que é Deus, Sim, se revelou a ele sim, e direcionou ele. top.
Então, é muito importante a gente, nesse primeiro ponto aqui, entender que se nós não estivermos ligados na fonte criadora, vai ser muito desafiador Sim. sermos tudo aquilo que ele nos criou para sermos. Lá em Provérbios fala, é um livro bastante né, importante de ler. Se você que está nos acompanhando ainda não leu a Bíblia, aconselho a ler Provérbios. Provérbios 16 fala que Deus criou todas as coisas que existem para um propósito definido. Então, ou seja, tudo que existe, inclusive os seres humanos, existe para cumprir um propósito. Então, esse é o primeiro passo. Aí Michelle entrou em algo bastante interessante. Por quê? Ela falou, né? As habilidades, os dons, os talentos. E as pessoas, todo ser humano, eles têm as habilidades. Você que está nos acompanhando aí agora, você que está nos ouvindo e nos assistindo, você nasceu com algumas habilidades naturais. Sim. Muitas pessoas dizem, olham para outras pessoas, nossa, parece que você... Eu sempre trago o meu exemplo. Parece que você já fez algum tipo de curso de comunicação, de oratória, apesar que ainda eu falo muita coisa errada. A minha esposa, a Rebeca, que é meu chat GPT, não, mas a gente né? tem que ter um também. Ela corrige lá. Isso. Eu também tenho uma produção aí que tá sempre no meu pé, aqui no fone, batendo com o chicote em cima da minha cabeça, e eu vou aprendendo. É porque mulher observa muito, a gente gosta muito de observar, a gente fala mesmo, a gente tá sempre ali, né? Eu também tenho um marido, então eu tô sempre ali de olho. A tua esposa vai perguntar assim, pô, mas que é essa produção que a gente faz? Então, todo ser humano ele tem habilidades naturais. Sim. E eu, desde criança, era bem comunicativo. Na minha adolescência, nos trabalhos de apresentações, principalmente os trabalhos religiosos, né? Que na época tinha aquela aula de religião na sexta-feira. E quando havia trabalho para apresentar lá na frente, né, os adolescentes tremiam de medo. E eu não, eu gostava, eu amava apresentar o trabalho. Eu amava estar ali na frente da turma. Ih, cara, eu não amava não. Não, eu amava. Eu tinha medo. Era algo que já estava ali, era algo natural. Sim, sim. Que só precisava ser o quê? Desenvolvido. Certo. Né? A habilidade, ou seja, Isso. você começa a perceber que você tem algumas habilidades. Isso é um Claro. segundo ponto. Claro, Michelle claro. entrou numa questão muito importante. A gente consegue ver habilidades, dons, talentos? Sim. Você consegue perceber que você tem algumas habilidades. Você é bom em alguma coisa. Sim. E aquelas pessoas que têm têm a habilidade lá, mas está travada de alguma forma? Por exemplo, você falou sobre que você gostava de se comunicar em sala de aula, mas tem aquela pessoa que tem a habilidade, mas deixa a timidez travar isso, por exemplo. Entendeu? Porque eu gostava, sempre gostei de comunicação, só que eu ia mais para redação e leitura. Aí eu fui brigar contra a timidez de falar em público. Fui brigar, falei, eu gosto, mas eu fico com vergonha. Eu fui brigar contra isso. E essas pessoas assim? Olha, uma pergunta bastante interessante também. Muitas vezes as pessoas já sabem que tem, né? Sim. Mas não conseguem exercer. Ou seja, ela não sabe o como. Às vezes as pessoas travam justamente no como eu posso, né, destravar, o como eu posso, né, começar a viver o meu propósito, já que eu identifiquei que eu tenho esse talento natural, que eu tenho essa habilidade, que eu tenho esse dom. Como é que eu posso? Isso pode ter uma ajuda de um profissional. Eu particularmente falando, já tive vários processos de coach com pessoas que elas já sabiam, né, do seu propósito, ou já sabiam o que queriam da vida delas, mas elas chegavam e diziam, mas como eu posso fazer? Existe um caminho, né, Claro. a ser traçado, existe um caminho a ser percorrido. Isso a pessoa ela pode trabalhar, como você trabalhou, você foi ali e disse, não, eu vou brigar, eu tenho que sair da redação, eu não vou ficar só na escrita e vou falar. Ou seja, você colocou, né, esse desafio, né, com você mesmo e conseguiu. Outras pessoas precisam de fato, né, de ajuda, fazem algum processo de coaching ou ajuda de uma pessoa que ali já tem uma maturidade para direcionar. E aí fica a dúvida. Como é que a pessoa que está nos assistindo agora, como é que ela percebe que ela não está alinhada com o propósito dela?
Olha, De que maneira? Vamos lá, de que maneira? Isso é difícil, hein? Porque, olha, às vezes a pessoa pensa que tá no rumo certo. Ela pensa que tá no, né, Sim, no caminho sim. certo. Mas, de repente, ela, por algum acaso, percebe que ela tá fora do propósito. E aí convém a gente saber como perceber isso. Quais são as dicas que você dá ao público que está assistindo agora nesse segmento? Como é que a pessoa que está em casa agora pode perceber que ela está desalinhada com o seu propósito? e foi muito bom, Renato, você ter feito essa pergunta, porque nesse momento, talvez você que esteja nos acompanhando aí agora, esteja com sua vida desalinhada com o seu propósito, ou não esteja vivendo o seu propósito. E tem 5 coisas que eu posso te falar que vão te ajudar a identificar que você não está vivendo de fato o seu propósito, ou está com ele desalinhado, como o Renato colocou. Top. Que são a primeira, você que se sente, né, aí perdido, ou você que se sente inútil, não se sente realizado, não tem sentido, né, a sua vida. Então, não tem clareza, muitas vezes. Esses são sinais de pessoas que não estão vivendo, de fato, o seu propósito. Aquela infelicidade, né? Exato. Olha que interessante, Renato e Michele. Saiu uma pesquisa, né, lá em San Diego, na Califórnia, nos Estados Sim. Unidos, aonde eles perceberam, chegaram à conclusão, depois de uma análise, que as pessoas, elas viviam bem e melhor quando encontravam um sentido na vida. Certo. Ou seja, as pessoas quando encontravam o seu propósito, porque o propósito dá sentido, né, à nossa vida, Certo. elas conseguiam viver mais. Isso dava a elas saúde emocional, mental e física. E as pessoas que não tinham sentido na vida, elas não conseguiam viver mais e melhor. Certo. Super interessante. Muito interessante. E como o propósito pode influenciar na carreira e na vida pessoal de uma pessoa? Falando nisso, nesse contexto que você está falando. Influencia muito, principalmente na tomada de decisões, né? Nós sabemos que o ser humano, a nossa vida, né, é feita por decisões que tomamos. O ser humano é desafiado todos os dias a tomar decisões. E as decisões que tomamos hoje, ela influencia no nosso amanhã. Certo. Ela vai influenciar no nosso propósito. Então precisamos ser o quê? Intencionais nas nossas decisões. Certo. Se você que está nos acompanhando agora já sabe o seu propósito, você precisa agora entender que a partir de hoje você precisa tomar decisões intencionais que vão conectar você ainda mais com o seu propósito. No caso que você fala, é estratégico mesmo? A gente tem que ter uma estratégia? Isso, tem que ser intencional. As pessoas hoje, elas precisam entender que ao saber o motivo da sua existência, ela vai ser intencional. Ela vai Sim. perceber, esse curso, ele vai contribuir para mim viver e ser tudo aquilo que eu nasci para ser? Porque eu fico pensando, desculpe lá, Jeff, interromper, eu fico pensando como é que deve ser todos os dias para aquela pessoa que acorda cedo para trabalhar. E a gente tem que se movimentar, né? Isso. Para poder ter no mês o nosso salário, como a gente conversou agora, ter resultados positivos na vida e tal. Mas eu fico pensando assim, e aquela pessoa que não está feliz? Porque você acabou de falar dos sintomas, que são coisas, né? Eu tô classificando aqui são como sinais, como coisas sinais, que né? elas sentem. E esses sinais as pessoas sentem. A infelicidade, que tá chato no meu emprego, Não se sente realizada, sente realizado. né? Tem pessoas, inclusive, que já ficam doentes com isso. Isso. Então, a gente percebe que algo precisa ser feito. Exato. As pessoas precisam fazer alguma coisa para mudar. E até para mudar, às vezes as pessoas não conseguem força para isso. É desafiador. isso. É desafiador por quê? Porque hoje tem pessoas que tomaram decisões lá atrás, né? Sabendo... Quando você sabe qual é o motivo da sua existência, quando você já tem clareza a respeito disso, e fica mais fácil as decisões serem tomadas. Certo. Olha que interessante. Quando você já sabe que você nasceu para cumprir determinado propósito ou fazer determinada coisa, se torna mais fácil você decidir qual é a faculdade que você vai cursar, Sim. Sim. qual é as amizades que você vai andar.
Escuta bem isso. Olha quão interessante é você descobrir o seu propósito. Porque aquelas pessoas que passaram pela pesquisa, né? Elas se sentiam inúteis, infelizes e sem sentido. Porque elas não conseguiram saber o motivo da sua existência, que é uma das perguntas que todo ser humano um dia já fez. Por que eu estou aqui? Qual o motivo da minha existência? E imagina você crescer, amadurecer, chegar a uma certa idade e ainda não se sentir que você foi útil nessa vida, que você não se sente feliz e realizado com aquilo que você construiu. Então, isso é muito doloroso. Falando assim em tristeza, né, o Renato enfatizou bem isso, né, sobre pessoas viver esse momento triste por não saber ainda o seu propósito. Você, como analista comportamental e coach, você atende muitas pessoas com problemas emocionais? Também. Hoje, devido a essa experiência que eu vivi e essa pergunta que me inquietou tanto lá atrás, e saber o motivo da minha existência, isso me pegou de tal forma que foi aí que eu comecei a buscar e a estudar a respeito sobre propósito de vida, e entender o motivo da nossa existência. E isso é bastante interessante porque hoje as pessoas, quando me procuram justamente nesse sentido. Eu até conversando com o Renato, eu falei, quando você tem o seu propósito bem definido, as pessoas que vão chegar até você te procurando, elas sempre vão ver você como uma referência para falar do assunto. E hoje eu atendo muitos casos de pessoas que querem ou ter clareza de como ela pode viver o seu propósito, ou pessoas que querem, de fato, descobrir o motivo da existência delas. E eu me identifico muito porque lá atrás eu me via né, nessa posição e me perguntava por que Deus me criou. Certo. Né? É bastante interessante isso. Certo. Isso é muito legal. Acho que o público que está em casa aí está bem feliz em ver esse tema de hoje do podcast, né? Que não é um tema habitual, porque a gente está sempre falando aqui de temas voltados a marketing, empreendedorismo, tecnologia e tudo mais. Mas o que adianta fazer isso tudo se você também não sabe o seu propósito? Então, aproveitando a chance aqui, hoje estamos recebendo Jefferton Castro, ele que é coaching, especialista em desenvolvimento pessoal e nos deu a honra da sua presença aqui hoje para tirar essas dúvidas. Em breve, vamos marcar com ele também para, né, Michele? Na própria live que a gente for fazer, Sim. a gente já chama o Jefferton Castro para tirar essas dúvidas aqui, porque as pessoas às vezes podem aproveitar lá o chat e também colocar suas dúvidas. Boa. Acho que pode ser legal. Faça suas perguntas. Pode E ser. comente aí também, faça seus Isso. comentários aí. Continua nos seguindo, se inscreva no canal, curte, compartilha essa grande oportunidade que você está tendo hoje. Ajuda seus amigos, colegas, familiares, aquela pessoa que está precisando. Manda esse vídeo, tá? E dá um like. A gente sempre fala, dá um like. Isso aí já virou clichê, mas a gente precisa disso. Dá um like pra gente engajar lá nas redes sociais e sempre apresentar para você conteúdo de qualidade. Jefferton, E crescer junto com vocês. muito obrigado pela tua presença aqui. Já estou agradecendo antecipadamente, mas não acabou por aqui. Não acabou não, porque ainda temos perguntas aqui. Temos aqui perguntas aqui, vamos lá. Pronto. Nesse contexto de propósito, acho que ficou muito bem definido quando você fala que a gente precisa identificar ali, fazer aquele diagnóstico, né? Isso. De maneira a identificar Isso. causas prováveis de eu, por exemplo, estar em dúvida com o meu propósito. Sim. Tem muitas pessoas, eu bato nessa tecla, muitas pessoas que têm dúvida do seu propósito. Tá seguindo um caminho e depois que começar, inclusive, ver esse programa aqui hoje, do podcast, pode mudar a sua vida. Pensa nisso. A pessoa tá lá assistindo, lá, de repente, tá vendo um podcast. Deixa eu ver o podcast. Olha o que o Jefferton Castro falou agora, que existem pontos que eu tenho que perceber que eu estou desalinhado com o meu propósito. Eu estou infeliz com o meu emprego? Eu estou infeliz com a minha vida? Estou colocando um ponto aqui desses que você citou dos 5, né? Sim. 5 pontos. Então, faz a gente pensar que a gente precisa estar feliz. Por exemplo, estamos aqui agora num podcast, fazendo esse podcast de uma maneira natural, feliz.
alegre. Eu tô adorando. A Eu gente tô sempre- aproveitando para fazer perguntas também, Bom, tirar minhas dúvidas isso. também. E outra, Renato Michele, um desafio pra você. Agora eu quero falar pra você que tá aí. E de fato, mas ainda não sanou ali as minhas dúvidas e questões internas. Eu convido você a pegar agora um papel Opa! e Opa, uma adoro essa caneta, parte. tá? Se você puder, para o vídeo agora, dá um pause e pega o papel e caneta e anota as seguintes perguntas. Nossa. A primeira, quais são as minhas habilidades? Você vai colocar lá, quais são as suas habilidades? Analise bem. Você tem alguma habilidade? Você nasceu com alguma habilidade? Talvez você não seja bom em tudo, em todas as coisas, mas em alguma coisa você é bom. Segundo ponto, quando as pessoas te procuram, elas te procuram e esperam o que de você? Por que as pessoas te procuram? Te procuram para pedir um conselho sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre espiritualidade, né? Sobre a área conjugal, Área financeira? financeira? Quando as pessoas te procuram, elas te procuram por algum motivo. Certo. O que você pode fazer hoje que pode ajudar as pessoas? Interessante. E a última é o que Deus já mandou você fazer. Rapaz. Forte. Isso aí vai te ajudar. E aqui pode ter certeza. Chegando às perguntas, você terá aí mais do que meio caminho andado em direção ao seu propósito. Impressionante. Então quer dizer que se eu servir as pessoas, ajudar um amigo, alguém, eu consigo identificar dessa forma o meu propósito? Também? Que incrível, Michele, essa sua observação. Também, servindo é uma forma de você que está nos acompanhando aí agora, identificar o seu propósito. Servindo as pessoas é uma forma de você ter clareza Certo. que você, né, foi criado para determinada coisa, ou seja, para aquilo. Porque quando as pessoas procuram alguém, elas entendem que aquela pessoa tem algo para acrescentar ou contribuir. Certo. E esse ato de servir é uma forma também de você identificar e ter clareza sobre o seu propósito. Muito bom você falar isso, porque faz a gente pensar que a gente precisa servir mais. De uma certa forma, né? Isso. Mas, de maneira geral, servir é um princípio muito importante e que nos ajuda muito a perceber, inclusive, o nosso propósito. E tem pessoas que servem de maneira natural. Sim. Serve O que estamos naturalmente. fazendo agora, né? Estamos cumprindo um propósito, servindo Estamos as servindo. pessoas que estão Tá. aí nos assistindo, Então, Isso. estão nos vendo, estamos cumprindo um propósito. nosso objetivo aqui é servir você que está aí nos assistindo. Sempre com conteúdo de qualidade. Esse programa aqui vai receber diversos profissionais de calibre, sempre. E aí, no foco do propósito, que é o tema de hoje, e é um tema que faz a gente ter várias reflexões. Sim. São diversas reflexões. Então, servir é um ponto crucial no foco do meu propósito. Você que está aí assistindo, não fica assustado não, porque às vezes também, Michele, o que acontece? A pessoa recebe uma carga de informações positiva, como o profissional Jefferton Castro está colocando aqui. Sim. Essa carga positiva faz você ter interrogações ali na tua cabeça. Né? E isso quebra um pouco, agora que eu vou falar, o pensamento de algumas pessoas. Você que está agora nos acompanhando, que talvez tenha. Mas eu estou trabalhando em algo que não tem nada a ver com o meu propósito. Certo. Né? Muitas vezes as pessoas pensam muito que elas vão viver do propósito delas. E muitas vezes não. Eu costumo dizer, talvez o seu propósito seja levar uma mensagem para as pessoas. E talvez você não vá viver daquilo. Talvez você consiga viver, como alguns comunicadores conseguem, ou escritores conseguem. Mas às vezes não. Às vezes Deus vai te colocar em um ambiente como o teu trabalho para você levar uma mensagem ali para aquelas pessoas. Para você contribuir de alguma forma na vida daquelas pessoas. E tem pessoas que conseguem viver do seu propósito. É rentável. Elas servem as pessoas, prestam, ou seja, um serviço muitas vezes, fazem algo que vão gerar receita. Certo. Mas não quer dizer que você que está agora nos acompanhando, que talvez esteja
claro o seu propósito, você já está bem definido em relação ao seu propósito, mas você diz, mas eu não estou vivendo disso, eu não consigo ter renda disso. Mas nem todo mundo vai viver do propósito. Mas independente de qualquer coisa, o importante é você vivê-lo. É você, de fato, ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Tá? Eu tenho muitas vezes eu recebo muito essa pergunta. Eu tenho que viver do meu propósito agora? Se der, maravilha. Mas se não der, continue vivendo. É uma construção, ele. Né? Exatamente. É uma construção. Agora, por exemplo, com essa informação do Jefferton, você pode estar descobrindo nesse momento o teu propósito. Eu me lembro que quando descobri o meu, eu fui dormir 4 da manhã. Fiquei ali com interrogações na cabeça, pensando, é sério. Eu fiquei pensando e tal. E ali minha cabeça borbulhando de ideias, de pensamento e tal. Até que, defini. Então, acho que é importante realmente isso. Então, você que tá aí, não se assuste. Não se assuste. Fique calmo, né, Michele? Eu acredito que diante do propósito, né, diante do processo que tem um propósito, quando a pessoa descobre, eu quero até que você me corrija aí, eu acredito que gera uma paz e uma satisfação diária, mesmo Muito. tendo momentos difíceis. Sim. É isso? Não, é isso mesmo? Gera paz, mas veja, também pode gerar confusão. E essa confusão é o que eu estou dizendo, que foi o que aconteceu comigo, que gerou uma transformação. Mas isso foi bom, porque gerou... Me corrija se eu estiver errado, tá, Jeff? Mas eu estou dizendo para você que eu senti isso mesmo, senti confusão, porque eu já vinha conduzindo dentro de um processo. Sim. Foi aí que eu mudei, e aí encontrei a paz. Pronto. Mas eu acho que no princípio, para muita gente que está assistindo, isso pode gerar também uma confusão. Pensa bem, a pessoa está fazendo ali uma coisa que faz há 20 anos. Sim. Percebe onde eu quero chegar? Uhum. E nessa de você estar fazendo essa coisa de 20 anos que você está fazendo, de repente dá aquela coisa, aquele estalo, com base nessas análises do Jefferton Castro, e caramba, não dá tempo de mudar. Existe vida, existe esperança. Não dá tempo de eu reverter isso. E aí, claro, não pode ser uma coisa drástica, Sim. que é o que ele acabou de nos orientar. Não pode ser uma coisa de repente, mas isso já faz você planejar a sua mudança. Concorda, Jeff? Estou falando alguma coisa fora? Eu acredito que isso acontece constantemente, né? Porque às vezes a pessoa sonha com uma profissão, sabe da sua habilidade desde criança, mas por algum momento, eu vou fazer outra coisa, não fica satisfeito porque ela tem outras habilidades, né? Por exemplo, quando eu iniciei a faculdade, eu quis ir para a área, né? Área de biologia, né? Fui para nutrição. Aí as pessoas, amigos meus, identificavam. Quando era na parte de dissertação de texto, humanas, eu conseguia rapidão. E na parte de cálculo, tem química... Uma habilidade, né? Isso. Aí elas, por que você não faz letras? Por que você não faz publicidade? Tinha amigos meus que faziam... Já viam você. Que já viam. Tanto quando eu desisti, quando eu saí... O meu amigo telefonou para mim, olha, não para não. Sim. Faz publicidade, faz isso. E ele continuou formou nutrição agora, ele está fazendo medicina. E é isso, cada um sabe do seu propósito. Por mais que a gente queira uma mudança assim, eu acredito que muitas pessoas, pode ter acontecido com você também, você acaba voltando para os seus dons e habilidades, né? Acontece muito isso? Sim. Porque o ser humano, ele só vai conseguir ser de fato 100% realizado quando ele consegue viver e ser tudo aquilo que ele nasceu para ser. Ele sempre vai se sentir incompleto enquanto ele não realizar, né, a missão dele aqui na Terra como ser humano. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando bate essa dúvida, quando bate essa confusão, é se acalmar, primeiro ponto, e respirar. E entender o momento que ela está. Talvez o momento que ela esteja, hoje, você que está nos acompanhando, está fazendo algo por uma obrigação. Mas isso não quer dizer que você não vá conseguir viver o seu propósito. É apenas um momento. Talvez lá na frente você, como a Michele, entenda realmente que não é a melhor decisão fazer esse curso, essa faculdade.
Mas você olhar para suas habilidades e ver que você pode aperfeiçoar através de um curso, Sim. através de um treinamento, Sim. através de algo, né, que vai fortalecer e potencializar aquilo que você já tem. Sim. Né? Então, é de muitas pessoas, muitas vezes chegar a esse momento e ter essa confusão ou essa interrogação. Mas é preciso se acalmar, pensar e respirar. E tomar a decisão mais assertiva possível, para que ela possa caminhar, dar mais um passo em direção para ela ser tudo aquilo que ela nasceu para ser. Nossa, que tema rico, né? É um tema muito rico de informações, aprendizados, reflexões. Sim. E eu acho que se eu tivesse ouvindo assim, a gente já passei por uma situação também. Então, acho que se fosse a primeira vez agora eu tivesse naquela situação anterior, eu acho que mudaria muito a minha vida. E hoje eu recebendo essa carga de informação que você está passando, faz a gente também refletir e eu consigo entender que eu estou no meu caminho. Boa. Eu estou analisando todo o contexto. Sim. Michele, faça também tua autoanálise, que é importante, é sério. Isso tudo é Eu tô importante. aqui, eu tô refletindo Isso é muito e fazendo importante. e também pensando assim como as pessoas em casa, as Isso, pessoas isso. que Eu tô seguro. Tô falando sério mesmo. Que Eu tal- Tá bem claro e definido. Hoje, né? graças a Deus, Isso tá é claro e muito definido. bom. Mas antes, se fosse antes, por isso que eu falo que a importância de ter contato com um profissional Sim, de coaching, um profissional sério, sim. de desenvolvimento pessoal, que ajuda você a perceber esses pontos. Queria falar um pouco da sua mentoria. Nós também trabalhamos com processo de coach, com palestra. Você que está nos acompanhando já pôde perceber que as informações já ajudaram bastante. Mas as pessoas também podem se aprofundar, podem nos procurar lá no Instagram, Jefferton Castro. Temos alguns conteúdos que vão te ajudar. E se você quer se aprofundar, quer para uma coisa mais individual, Que legal. para um atendimento, aqui eu vou deixar exclusivo para esse podcast. Boa. Tem aí trazido bastante conteúdo e Pessoal- ajudado muitas Pessoal que pessoas. falar que é do podcast Cafeína Pura. Nossa. Então, tem alguma... Olha, eu tenho uma coisa especial para vocês. Se você deseja conhecer o processo de coach, né? Conhecer mais aí do nosso trabalho, a primeira sessão é gratuita. Boa. Eu vou chamar para Uau! vocês sessão de clareza. Você que está aqui acompanhando esse podcast, você vai lá no nosso Instagram, a nossa equipe já está posicionada para poder atender vocês e você vai dizer: vi o trabalho lá no podcast Cafeína Pura, acompanhei o conteúdo e você que ficou conosco até agora, quero presentear você com a primeira sessão gratuita, que é a sessão de clareza. Legal. Você vai ter clareza. Se você achou que teve clareza aqui nesse podcast, Nossa. lá você vai ter muito mais clareza e vai ficar muito mais definido a sua jornada, a sua trajetória. Que top. Eu fiquei muito feliz em você falar que também tem outros projetos, né? Não é Sim. isso? A mentoria, né, e a palestra, a mentoria, muitas pessoas depois que fazem um processo de coach, elas querem continuarem sendo acompanhadas. Certo. O processo de coach é transformador, Certo, né? certo. Ajuda você em qualquer área da sua vida. E ali as pessoas se identificam, criam uma conexão e ali querem estar sendo acompanhadas. A mentoria é aconselhamento, é direcionamento. Sim. Já as palestras, Renato, nós trazemos aí conteúdo principalmente para a área de liderança, Sim. porque também eu tenho uma formação em análise de perfil comportamental e uma forma estratégica que os líderes podem adotar para poder colocar cada pessoa que é contratada nas funções que ela tem aquele perfil comportamental para exercer da melhor maneira possível. Que demais. É incrível isso, Demais. é incrível. Que demais. Nossa. É uma gama de serviços. Muito. É uma coisa de qualidade e que ajuda muitas pessoas. Servir. Isso é servir. Isso. Top. Demais. Olha, e isso aqui ainda vai além, viu? Ainda Sim. vai além Sim, nas sim. sessões dele. É lógico que eu vou Você querer. destrava muitas coisas, né? Sim. Quando você Destrava. conhece o teu propósito, quando você conhece quem você é e para onde você vai, você destrava muita coisa. O ser humano é um ser incrível. É. Que eu sempre falo que os meus coaches ou os meus mentorados, eles são diamantes Uhum. que eu ajudo na lapidação Certo. para eles brilharem
para eles serem bonito. tudo aquilo que eles nasceram para ser. E eu faço isso, como eu tava falando para vocês, né, nos bastidores, eu me sinto realizado, porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente se sente realizado, a gente se sente útil, a gente se sente com sentido na vida, a gente tem clareza por aquilo, a gente sabe pelo o motivo da nossa existência. Nossa, Certo. nosso propósito, né, uma coisa que você pode anotar aí, escuta isso, nosso propósito, ele está sempre ligado em servir de alguma maneira as pessoas. Não é à toa que Deus te colocou nessa terra com os talentos, com as habilidades, com os dons, com tudo isso que você já tem, simplesmente só para você. Não. Quando o nosso fabricante, o nosso Criador nos fez, ele fez com o intuito, com a intenção de você ser usado para contribuir para o crescimento de alguém. Assim como alguém foi criado para contribuir com o seu crescimento. Nossa, profundo isso. Isso é profundo. E não tem como, né? Como ele falou ali, dessa conexão com a nossa fonte criadora, que é Deus. Isso nos trouxe lembranças aqui, né? Reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória. Sim. Nossa! E eu tenho certeza também das pessoas que estão aí nos vendo. Tenho certeza aí que você pensou muito aí, refletiu muito. Então tá aí a oportunidade. Olha, isso para você se descobrir. Isso fez me lembrar, Michelle, vocês falando, faz, né, trazer a lembrança algumas coisas, linka algumas coisas. Sim. Que... Olha que interessante. E você, que talvez esteja aí nos acompanhando, porque nós temos um público, né, seja uma pessoa espiritual ou não, mas comece a olhar para as coisas que existem no mundo, mesmo que você não seja espiritual. Sim. Mas veja, o peixe só consegue ser tudo aquilo que ele foi, né, criado para ser, nasceu para ser, porque ele vive na água. E a água é a fonte de vida do peixe. Exatamente. A atmosfera dele, né? Exato. A terra, a planta só consegue, né, crescer, evoluir, dar os seus frutos, ou seja, ser tudo aquilo que ela, né, foi criada para ser, se ela estiver conectada na fonte de vida dela, que é a terra. O ser humano, ele só vai conseguir ser tudo aquilo que ele foi criado para ser, se estiver conectado com a fonte dele, que é Deus, o nosso Criador. Sim. Isso é incrível. Michelle, ela traz umas coisas e me faz lembrar. E você que está nos acompanhando aí, precisa entender isso. Sim. Que o seu propósito foi estabelecido pelo seu Criador. Sim. E olha que interessante. Antes, Renato, de você existir, antes desse podcast existir, antes de nós estarmos aqui, isso já existia Certo. na mente de Deus. Sem dúvida. Ele falou pro profeta, olha que interessante, lá em Jeremias, ele disse, Jeremias, antes mesmo de você ser concebido, ou seja, nascer no ventre materno, ser ali gerado no ventre materno, eu já lhe conhecia e lhe dei as nações para que você seja profeta. Exatamente. Ou seja, antes de nós existirmos, olha que coisa interessante, nós existimos nesse mundo natural, nós já existíamos na mente de Deus, que é a mente criadora. Rapaz, que coisa, né? Incrível, né? Que coisa. Incrível. Demais. Incrível. Por isso que eu Deus é falo. maravilhoso. Aproveite para sempre estudar, ler. E o livro maravilhoso para a gente fazer isso é a Bíblia mesmo. É porque Deus ele já está lá no Por nosso exemplo, amanhã. Provérbios. Você acabou de falar de Provérbios. Sim. Imagine Salomão ali escrevendo aquilo. Pô. Aí também o filho dele também escreveu uma parte, né? Teve Sim, algumas a coisas. inteligência e a sabedoria, né, daquelas E pessoas. ele Vem de vivendo Deus. momentos que são momentos humanos. Sim. Né? Momentos de conexão com Deus e momentos também que provocaram até o declínio, mas que também gerou ali aprendizado. Então Muito. o livro de Provérbios é muito usado. Pegando aqui como um livro de Provérbios, Sim, mas tem sim. outros livros, né? Também. Mas o livro de Provérbios, de fato, ele é muito usado para organização de várias coisas. Principalmente da nossa vida cotidiana. Sim. Isso. Provérbios nos dá muito conselhos para que a gente possa ter uma vida bem sucedida. Sim. Além do espiritual, Por da parte exemplo, espiritual, acho que né? tem um item que é fantástico, que eu falo pro meu filho. Meu filho tem 3 anos, eu falo isso para ele. Ó, Sim. honra teu pai, tua mãe,
Teus dias Sim. na terra serão É acrescentados. isso aí. Muito bem. Eu falo pro Inclusive, meu filho de 3 anos isso. Aí ele para assim pra olhar pra mim e fica... 3 anos, né? inclusive, olha, inclusive hoje em uma conversa com a sua digníssima esposa, eu falei hoje pra ela. Falei, olha, Flávia, hoje eu tava refletindo sobre algo que Deus trouxe no meu coração. Certo. Todo livro que a gente lê, a gente adquire algum conhecimento, Exato. né? A gente fica mais inteligente por alguma coisa. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é um livro diferente. Sim. Diferente. Porque você vai estar completamente conectado com o autor dela. Você é o único Isso. livro que você vai ler juntamente com o autor. Então, você vai adquirir a sabedoria que vem do alto, Certo. né? Qualquer outro livro vai ter algum tipo de conhecimento prático de alguma forma. Agora, a Bíblia não. Incrível isso, porque quer funcionar bem? Consulte o manual do fabricante. É isso. É isso. Olha, A Bíblia. amei. A Bíblia. Quer Escrevam. funcionar bem anote aí. Anotem. Essa aí saiu agora. Ó, quer Vou até funcionar bater bem? palma pra isso. Quer funcionar bem? Consulte o manual. Por Incrível. isso que quando você compra um objeto, um eletrônico, alguma coisa, vê o manual. Porque no manual tem lá as instruções para você fazer um bom uso. Funcionar Isso. bem. E essas grandes referências, que a gente sabe que tem muitas referências também influenciadoras aqui na Terra, né? Sim, Essas grandes referências usam esse manual. muito. Você que pensa que não, Usam. Olha aí, tem gente aí, pessoas aí que tá em alta aí, super. sim. Pablo Marçal. Ele chegou, né, em grande sucesso usando referências bíblicas. E, inclusive, ele falou que a maior referência dele é Jesus Cristo. Certo. É o mestre mentor, né? Isso. Certo. É isso. É o manual. Perfeito. Quando você utiliza o manual, você vai funcionar bem e vai ter sucesso na sua vida. Top! Esse foi Jefferton Castro, coaching, especialista em desenvolvimento pessoal, que dá várias orientações pra gente entrar no trilho. E a gente precisa disso, hein? A gente precisa. Olha. Super embasado aí com conhecimentos importantíssimos que nos ajudam muito. É isso. Pra gente foi uma honra você ter aceitado o nosso convite. Gostou, Ter Jeff? você assim, ter você aqui. Eu Porque amei. pra mim, o Jefferson é uma pessoa que eu admiro. Então, foi uma honra ter você aqui. O Jefferson, inclusive, é uma pessoa que eu admiro Obrigado. demais, que eu tenho um carinho imenso, né? Que nós temos. Inclusive, gente, minha sessão, nós vamos marcar. Eu Sim. não vou perder a oportunidade Esse é um da sessão privilégio. com ele. Chuva de E sessões. privilégio pra mim também. Então, pra mim, foi uma pessoa de peso aqui, extraordinária, de Obrigado. coração, que esteve aqui com a gente. É isso aí. Obrigado, Jefferson. Gente, foi incrível. Quero agradecer a vocês a oportunidade de poder contribuir com esse público lindo que está nos acompanhando. Espero que tudo isso que vocês ouviram, né, puderam receber, possa ajudar você de alguma forma. Estamos aqui para servir e viver o nosso propósito. Esse povo lindo desse canal, curte aí, compartilha, nos segue e faz seus comentários também se você gostou. Eu tenho certeza que você gostou muito. E a gente vai deixar os contatos aí, reforçando, para quem quer saber onde encontrar o Jefferton Castro, lá no Instagram, pode procurar lá por Jefferton Castro. Se eu não me engano, tem Jefferton com 2F, não? 2F, é isso aí. Jefferton com 2F, lembrei Isso aqui. mesmo. Jefferton com 2F, tudo junto. Tudo junto. Castro. Mas aparece lá aqui no a gente chama o pessoal aqui de Portugal de gajo, né? Aparece lá um gajo bem vestido, de fato lá, de terno, coisa e tal. É ele. Não tem como errar. É Não tem como verdade. errar. É uma boa referência pra gente seguir. Incrível. Gratidão a vocês, gratidão a todos que estão nos acompanhando. E dizer, né, para que fechar, dizer que foi um privilégio e uma honra estar com vocês. E você que nos acompanha aí agora, quero deixar aqui essa última mensagem. Posso, Renato? Pô, você deve, Claro. por favor. Posso, Michele? Fala com o pessoal que tá assistindo Deve. aí. Aquela mensagem flecha, É. sabe? Aquela que toca, que vai assim, ó. Ultrapassa. Deixa pro pessoal aquela mensagem final aí pra gente. Eu sei que você que está nos acompanhando talvez esteja em um momento desafiador da sua vida, aonde você vai ter que tomar decisões, aonde você vai ter que decidir
E as decisões constroem o nosso futuro. Mas não troque o seu propósito pelas propostas que vão aparecer no caminho. Saiba que as propostas podem ter um preço, mas o seu propósito tem valor. E que Deus continue te abençoando e que você possa ser tudo aquilo que Ele criou para você ser. Isso sim trará verdadeira alegria, felicidade e realização para a sua vida. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Isso. Michele, fica à vontade. É isso. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco aqui, que vão estar conosco nos próximos episódios também. Fique aí com a gente, tira suas dúvidas, comente, que até o Jefferson mesmo, né? Ali pode responder ali, pode nos ajudar também, não é? Exatamente. Pode contar comigo. Isso. Os contatos dele também vão estar lá dentro do nosso site, Isso. do nosso YouTube. Boa. Na verdade, todas as redes do podcast Cafeína Pura vai estar com teus contatos já para divulgar pro pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um episódio excelente hoje, né? Muito bom. Aprendi demais. Muito bom. E tenho muito a aprender ainda. Exatamente. Todos nós. Todos nós. Vamos que nessa caminhada é sempre o aprendizado todos os dias, né? É verdade. É isso? Olha, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Valeu. Tchau.